Olá, lindas almas! Boas-vindas ao 7º dia desta jornada de 13 dias, sob a regência da semente magnética amarela. Hoje nós faremos um estudo e uma ativação para inspirar a lealdade em nosso coração. A gente está no pilar central da jornada. Se você reparar, nós andamos já há 6 tons de energias e temos ainda mais 6 para caminharmos. Então ontem a gente organizou o nosso fluxo emocional com a Lua. Hoje nós temos uma energia que nos convida a sintonizar e harmonizar o nosso serviço através do amor incondicional. E um spoiler da nossa jornada é que a próxima fase é sobre transformação. Então aqui, nessa fase de expansão, nós estamos fazendo como se estivéssemos juntando bastante energia para que quando chegue a próxima fase, a gente transforme isso. Então a gente hoje vai fazer a canalização da força do coração, para que o nosso florescimento espiritual seja nutrido pela lealdade à nossa própria alma. Como sempre, começamos com uma poesia para nos inspirar, para trazer já esse arquétipo de uma maneira suave. Meu coração não é só um órgão, é a bússola da minha alma. Hoje eu me sintonizo com sua pulsação, a frequência mais pura do amor. Minha lealdade não é aos outros, mas a verdade que vibra em meu peito. E ao ser leal a mim, me conecto a tudo e a todos. Interessante, né? A gente às vezes deturpa algumas virtudes como a lealdade. E a gente vai falar bastante sobre isso para que a gente saia daqui com um novo significado, justamente para que a gente se fortaleça nessa nossa verdade, que se manifesta sim na nossa lealdade conosco. Adentrando agora a nave Fluxos, temos aqui a frequência da conexão. Foque seu olhar no centro deste símbolo, permitindo que ele ative em você os códigos necessários para que essa viagem, essa exploração pelos nossos mundos interiores hoje seja realizada com conexão. Toma uma respiração profunda agora. A frequência de conexão ajuda a conectar seu coração com a sua consciência maior. Escute essa sabedoria interna. Uma das chaves para o aprendizado espiritual é a constante ideia e atenção em nosso eu maior. A ideia de que nós somos a luz, a alma universal ou a suprema inteligência nos abre um portal para a sabedoria infinita. Esta prática nos quebra a prepotência do ego e nos coloca como humildes seres ao serviço da luz. E repita mentalmente comigo. Eu me conecto à minha fonte interior de sabedoria. Eu me conecto à minha fonte interior de sabedoria. Eu me conecto à minha fonte interior de sabedoria.
E respira, permitindo esse frequenciamento da tua conexão com a sua mente superconsciente agora. Passemos então agora para a interpretação da energia do dia sob essa perspectiva do propósito da energia, que hoje vem num tom ressonante, trazendo então códigos que falam muito sobre sincronização, canalização e inspiração. O tom ressonante a gente pode comparar como o diapasão cósmico. E o diapasão é um instrumento em formato de U, muito utilizado na afinação de instrumentos musicais, mas também pode ser usado como um instrumento para teste auditivo. Então, nessa metáfora para esse tom, o diapasão cósmico, que é esse tom ressonante, nos pergunta: qual é a frequência da sua harmonia? Como posso me sintonizar? O que precisa vibrar em uníssono? E aqui a gente pode divagar um pouquinho sobre como funciona esse instrumento, que quando tocado ele vibra e assim emite ondas que então vão ressoando. Por isso que a gente pode dizer aqui que o diapasão cósmico ele não força a harmonia, ele apenas está vibrando. Então, é como se ele canalizasse aquela determinada frequência, vibração, e inspirando tudo ao redor a entrar em ressonância. E é muito interessante a gente pensar como uma onda sonora, uma vibração, quando se encontra com outra da mesma altura, entram em ressonância. Por que a gente está falando aqui? Como posso me sintonizar? É como se a gente fosse um rádio. Então a gente está ali sintonizando em, sei lá, 100,1. Esse 100,1 do dial quer dizer, você está entrando nessa onda do 100,1. E essa pergunta de qual é a frequência da harmonia é como se fosse em qual rádio você quer sintonizar. E aí você fala, eu quero me sintonizar na rádio do amor. Tá, isso então são 500 Hz. Aí você tem que ir no seu rádio e buscar no dial 500 Hz até chegar ali e o aparelho captando as ondas, então se sintoniza. E aí podemos elaborar melhor dizendo que então vibramos em ressonância quando naquela rádio você ouve a música que você gosta. Isso que é a pergunta, o que precisa vibrar em uníssono. Então é como se a gente fosse um rádio, tivéssemos que escolher a estação, e ali na estação eu sei que nessa estação toca músicas de amor, ou então músicas de tristeza. Por isso que a função cósmica desse tom é sintonizar e canalizar. O que é canalização? Quando eu digo, por exemplo, para você, essas mensagens são canalizadas por mim, essa música é canalizada pelo Thiago. Quer dizer que a gente é médium e a gente tem um dom especial e a gente está canalizando um ser espiritual? Sim. Mas isso não quer dizer que eu e Thiago, porque canalizamos,
somos especiais. Quer dizer que nós aproveitamos as nossas capacidades psíquicas para trazer as informações, ora em palavras, ora em música, e isso ressoa com a gente, ressoa com os nossos valores, ressoa com a nossa verdade, a nossa sabedoria de alma. Mas não quer dizer que nós somos seres especiais e únicos, porque todos nós somos. Todos nós temos as capacidades psíquicas, todos nós temos a nossa própria verdade, a nossa própria sabedoria de alma. Todos nós, então, quando estamos sintonizados na estação de rádio certa, o amor, nós trazemos da nossa mente superconsciente, da sabedoria da nossa alma, essas informações que iluminam outras pessoas. Mas antes de iluminar outras pessoas, iluminam a nós mesmos, nos preenche, nos dá direção, propósito. Então veja aqui, a função cósmica desse tom ressonante é canalizar a inspiração e sintonizar o ser com a frequência do propósito. Então, qual é o grande desafio do dia de hoje? É a gente se sintonizar na rádio da dúvida. É a gente tirar o radinho da tomada, não ter eletricidade para fazer essa conexão com as ondas que estão a todo momento ao nosso redor. A energia de hoje, nesse aspecto de propósito, está muito nos convidando a canalizarmos, a sermos canais. E a pergunta que esse tom nos deixa é: com qual verdade eu me sintonizo hoje para servir? E vamos lembrar que servir aqui não é de caber, não é de se encaixar, é de serviço, é de você se entregar ao mundo, colocar todos os seus dons, talentos, habilidades a serviço do mundo. E quando você faz isso, claro que você está entregando a sua verdade, mas não é a verdade absoluta que exclui a verdade das outras pessoas, porque cada pessoa tem uma experiência de vida, cada pessoa nasceu em uma família diferente, cada pessoa teve vivências, experiências diferentes. Então a verdade de cada pessoa é única. E quando você coloca a sua verdade a serviço, quando você se sintoniza nessa estação do amor, a música que toca é única, porque é a sua melodia, é a sinfonia da sua alma em forma de arte, transformando toda a sua vivência e experiência em poesia, pintando telas de todas as conquistas e momentos também que você superou. A sua verdade é importante, é única no mundo. E essa inspiração que hoje nós estamos recebendo desta energia flui quando o nosso canal está limpo. E a gente vai falar agora sobre o arquétipo do cachorro branco, que traz em seus códigos de luz a lealdade, o coração, o amar. O cachorro branco é o arquétipo do guardião do coração. É o instrumento do divino que age através de nós para expressar amor incondicional, lealdade e companheirismo. Na faceta do amor, a gente pode sentir uma sensação de peito aberto,
quente, transbordante, na polaridade positiva. Na polaridade negativa, a gente pode sentir o coração fechado, endurecido, frio. Tenho certeza que você já sentiu isso. Na polaridade positiva do amor, vontade de abraçar, um olhar de compaixão. E esse olhar de compaixão não é como você está olhando exatamente, é a lente que você coloca na frente dos seus olhos espirituais para você ali observar tudo o que está acontecendo e ainda assim sentir que tá tudo bem. Tá tudo bem. O que é que eu preciso fazer? Como é que eu posso ajudar? É muito menos sobre, eu sabia, essa pessoa, esse negócio, sabe? Ao invés de ser tão para fora, é você voltar realmente para dentro de si e aqui, nas lentes da compaixão, você enxergar tudo, sem julgar, sem qualificar, sem definir, porque são as polaridades. E a gente falou das polaridades lá no dia 2, transcender a dualidade. Para a gente acessar essa faixa do amor, vibrar em amor, a gente precisa superar essa dualidade, sair do certo e errado, do bom ou mal, fez, não fez. E você pode expressar essa faceta do amor hoje, por exemplo, enviando uma mensagem, só dizendo coisas boas, mas coisas genuínas, sabe? Um carinho mesmo de, nossa, lembrei de você, porque toda vez que eu passo aqui, eu me lembro de você e hoje eu resolvi te mandar essa mensagem, porque talvez eu nunca tenha te dito o quão especial você foi para mim. Isso é o amor se expressando, é você sendo esse instrumento divino. Na faceta da lealdade, isso aqui é tão importante, é um sentimento de firmeza nos próprios valores, integridade, uma coluna reta energética. Olha que interessante a gente falar isso, porque o amor, ele tem essa faceta, né, da compaixão, mas ele também tem essa faceta da firmeza, da lealdade. Eu sou íntegro nos meus valores. Não é porque ninguém está me vendo que eu vou fazer. É justamente quando ninguém está te vendo que você continua fazendo. Isso é integridade. Lealdade, coluna reta energética, é você não se desviar no caminho. É o famoso caminho do meio. A dualidade, estávamos falando da dualidade. Imagina o polo positivo, o polo negativo. E aqui a gente fica sempre às vezes mais para cá, outras vezes mais para lá. Mas é no caminho do meio que a gente se equilibra, se harmoniza. É aqui, é nenhum nem outro, é no observar, estou aqui, eu escolho me manter aqui. E na faceta do companheirismo, nós falamos da vontade de se conectar, de pensar naquela pessoa e, olha, estava pensando em você, outro dia você me falou que precisava de uma ajuda nisso, hoje eu pensei nisso e de repente me veio aqui à mente uma solução, uma sugestão. Ouvir o outro verdadeiramente. Isso é tão difícil, né? Para uma mente que sempre está ocupada em historinhas, ouvir é algo, parece que na verdade você está ali só processando mais informações do que recebendo, né? Porque ouvir verdadeiramente é não julgar. Tem vezes que a gente quer só desabafar, né? A gente fala, deixa eu ligar aqui para essa minha amiga
E aí você começa a falar e a pessoa já começa, não, mas então, nossa, mas essa pessoa foi horrorosa com você. E você não fez isso? E você fica, nossa, eu só queria, sabe? Eu só queria contar. Eu não quero solução. Eu não quero que você resolva por mim. Às vezes, a gente só precisa falar mesmo. Porque quando a gente fala, a gente se ouve. E quando a gente se ouve, a historinha que já existe na nossa cabeça vai se remodelando. É muito importante a gente ter uma escuta empática com as outras pessoas. De não interromper, deixe ela falar. E se concentre nela. A mente vai estar sempre tentando, colocando detalhes, já fazendo perguntas, sabe, uma mente investigativa? Quando na verdade, o ouvir verdadeiramente é você silenciar a mente e apenas observar a pessoa. Vocês estão entendendo como observar é um verbo totalmente conectado ao autoconhecimento? Autoconhecer-se é observar. E é muito importante a gente integrar isso na gente para que a gente haja dessa maneira. Porque quando a gente faz isso, quando a gente envia uma mensagem para alguém, quando a gente expressa esse interesse genuíno na história da pessoa, a gente se conecta às outras pessoas. A gente cria espaço de conexão. A gente fortalece laços de conexão. E isso cria na gente o sentimento de pertencimento. Não é que a gente se sente importante, a gente se sente pertencente. E isso é tão importante na nossa vida, porque é isso que aquece o nosso coração. Se o nosso coração hoje está fechado, está quebrado, é porque nós nos desconectamos. E aí, eu queria te falar do outro polo do amor, que muita gente pensa que é o ódio, mas é o medo. Quando há essa quebra de conexão com alguém importante, gente, eu até me emociono, porque eu sinto tanto isso. Eu sinto que a nossa humanidade se desconectou tanto da espiritualidade, tanto dessa parte divina, que é uma causa que me move mesmo, de resgatar em cada um essa conexão divina, espiritual, mas é muito mais sobre si. E eu vou me manter chorando aqui, porque é também um preparo já para o nosso trabalho de hoje. Nós vamos fazer essa reconexão com esse amor. Tantas pessoas hoje desconectadas dos seus próprios pais, da sua família. Tudo o que vem acontecendo no mundo só demonstra o quanto nós nos perdemos de nós mesmos. E a gente está falando de um arquétipo aqui que é o cachorro. Se você for ver, teve uma época que, nossa, deu um boom de pet shop. A Cobase virou um super shopping center, veio Pets, veio Pet Love. Você lembra dessa época? E eu lembro porque foi a época que as pichucas chegaram na minha vida. A Nina e a Celina foram os arquétipos desse tom, desse selo. Elas foram arquétipo dessa energia, sabe? Eu estava tão desconectada
das pessoas, da minha profissão, do meu propósito, eu senti um vazio tão grande dentro de mim. E aí nessa época eu via quantas pessoas da minha idade, eu tinha meus 30 e poucos anos, estava começando nos 30, pessoas que viraram mãe e pai de pet porque era mais fácil se conectar a essa frequência do amor. E era uma época que eu estava perdendo a fé na humanidade. Então esse arquétipo vive nesses seres. O cachorro, o gato, qualquer que seja o bichinho que te acenda de novo esse brilho, dessa frequência do amor, dessa conexão com o coração, sabe? E eu digo do medo porque quando há essa desconexão, a gente se sente destruído por dentro. E a gente tem medo. A gente tem medo de se entregar de novo. A gente tem medo de amar de novo. Mas, quando eu virei mãe e vi aquele ser, acendeu um outro portal do amor dentro de mim, que também me fez acessar muito a frequência de apego. E é muito fácil a gente confundir o amor com o apego. Se a gente não está desperto, a gente confunde isso. E quando a gente precisa seguir em nossa jornada espiritual, nós escolhemos ficar. Nós não seguimos tamanho apego. Apego não só às coisas materiais. Eu acho que qualquer tipo de apego é prejudicial, sabe? Apego prende, amor liberta. Então, algo muito importante para a gente pensar hoje é sobre quais apegos eu tenho em vida que eu me sinto conectada pelo amor. Quem são as pessoas importantes hoje que eu prendo achando que amo? É um tema bem sensível, né? É. Mas é isso, gente. A gente chora, a gente perde a esperança, a gente perde a fé, mas eu tenho certeza, todos nós continuamos capacitados a amar. E conhecimento liberta. Se a gente vai fundo em conhecer os nossos apegos, a gente se liberta e descobre verdadeiramente o que é amar. Então agora chegamos à pergunta-chave do dia. Como posso harmonizar o meu serviço? Então, dito tudo isso, que a gente tem aqui uma potência de amar. E o propósito da energia hoje é sintonize e canalize, inspire para melhor servir ao mundo. Como posso harmonizar o meu serviço? Harmonizar. Canalizar a sabedoria do coração e deixar que ela inspire e dê coerência a todas as nossas ações. Coerência, lealdade. Lealdade integrado com ressonância, uníssono. E lembre-se do ensinamento da semente magnética. Florescer espiritualmente é um serviço que prestamos ao mundo. Toda essa jornada é para que a gente brilhe no mundo. E mesmo que você pensar, não, mas eu vou querer brilhar só em casa.
tá lindo. Você fazendo isso em casa é a melhor coisa que você pode fazer. Só se a gente fizesse só isso, nossa, o mundo seria bem melhor, muito melhor. A gente nem precisaria estar mais aqui nessa escola primária espiritual na nossa jornada. E a harmonia desse serviço vem quando ele é inspirado pelo amor incondicional. Tá vendo? É amor incondicional. Não é apego disfarçado de amor. Não é apego fingindo ser amor. A harmonização. A pergunta nos convida a sintonizar todas as nossas ações com a vibração do nosso coração. Assim, qualquer coisa que a gente manifeste no mundo, seja dentro da nossa família, seja no nosso trabalho, seja só com você mesmo, tudo isso vai ser a expressão mais elevada do seu ser. Pronto. Você tá lindo, em amor e lealdade. A sua verdade gabaritou na jornada espiritual. Esse é o desafio. Foi isso que Jesus veio fazer, né? Ele veio ancorar a frequência do amor e implantar no nosso chakra cardíaco esse portal de acesso à nossa alma, ao nosso eu superior, que inclusive nós vamos trabalhar hoje. Esse centro energético, esse portal, para que a gente faça essa conexão com mais frequência ao longo do dia. Porque é como o exemplo do rádio. A estação existe, mas a gente não consegue, às vezes, avançar da estação da coragem. E para amar, precisa ter coragem. Por isso que o oposto do amor é o medo. Os seres e as consciências que são contra o despertar espiritual usam o medo como um dispositivo de controle. Por isso que nós ontem trabalhamos muito o medo, para que hoje o caminho estivesse mais livre, para que a gente possa caminhar mais livre rumo ao amor. Mas é uma jornada de elevação vibracional. O medo está em 100 Hz na nossa escala vibracional. O amor está em 500. A coragem em 200. Então há uma elevação vibracional a ser percorrida. E é uma conquista. É uma conquista que a gente vai fazendo. Cada vez que a gente conquista um pouquinho mais, é como se a gente conseguisse sustentar mais luz dentro de nós. Legal, né? É muito bom estar aqui pra gente aprender tudo isso. E uma coisa que eu te digo é, ainda bem que a gente está aqui agora fazendo isso. Porque quando nós deixarmos esse corpo, a gente já vai ter entendido isso. A gente já vai estar numa elevação vibracional mais elevada. A gente não vai mais se prender aos apegos da matéria. Nem pelas pessoas, nem pelas coisas, nem pelo ambiente maravilhoso que aqui é. Porque uma coisa que com certeza é garantida é que tudo que tem aqui tem no plano espiritual, só que melhor. E é muito simples da gente entender isso. Se cada coisa que existe aqui, essa pedra, se cada coisa que existe aqui primeiro nasceu na mente do Criador, no caso, mas por exemplo, esta caneta só existe aqui, nesta realidade, porque um dia ela existiu na mente de um ser humano. Um designer que pensou neste formato, nestas cores, neste material. E isso então se materializou.
Então é muito fácil da gente entender que tudo o que existe aqui nasceu num plano espiritual das ideias. Então lá, muito melhor, mais límpido, mais sutil. Então não se apegue a, meu Deus, mas a natureza é tão linda e perfeita. E se lá você tem uma cachoeira de luz, na temperatura adequada? Você já foi em cachoeira gelada, viu? Assim, é maravilhoso quando tá 38 graus, porque a água tá 20. São só apenas reflexões para treinar o seu desapego, porque com certeza esse é o nosso maior desafio nesta terra. E o que eu tô dizendo aqui é um ato de amor, tá? Às vezes é muito ruim ter que tirar as pessoas do lugar cômodo e confortável, mas isso também é um ato de amor. Sem mais delongas, hoje é um dia de ser leal ao seu próprio coração e amar incondicionalmente, a começar por você. Faz uma inspiração aí profunda, enquanto eu faço o mantra da energia para que mais códigos sejam ativados em nós. Canalizo com o fim de amar, inspirando a lealdade, selo o processo do coração. Com o tom ressonante da sintonização, eu sou guiado pelo poder do Espírito. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. É isso mesmo. Hoje nós estamos novamente num portal de ativação galáctica que amplifica as frequências do nosso coração. Então as nossas conexões e relacionamentos ficam em evidência. A sensibilidade para sentir o que é verdadeiro e o que não é fica aguçada. Então, mantenha-se leal à sua verdade e use essa potência para curar relações, perdoar e, acima de tudo, fortalecer o laço de lealdade com a sua própria essência. Respira, porque chegamos aqui na nossa ativação, inspirando a lealdade do coração. Eu gostaria de falar para vocês agora sobre as ativações que nós vamos fazer, porque, como disse, interessante que ontem a gente trabalhou muito o medo. Hoje nós vamos continuar fazendo um trabalho intenso nos nossos corpos mental e emocional. A gente vai continuar purificando medos, a gente vai continuar purificando pactos internos que agem em nós através da manipulação mental por pessoas contrárias. Vamos fazer mais libertação do medo raiz, que é aquela conexão com a nossa essência de luz, para que a gente transmute o medo raiz de se conectar com pessoas, sabe? Essa história que eu falei que quando a gente se desconecta de pessoas importantes na nossa vida, cria um medo e aí a gente sente essa perda de fé na humanidade mesmo, sabe? E isso é muito negativo para a nossa evolução e para o planeta Terra, porque fica muito fácil você matar qualquer pessoa. E às vezes você não precisa realmente fazer isso. Mas quando você descredibiliza, deslegitima o sonho de outra pessoa, você está fazendo isso. Você está matando a outra pessoa. E a gente às vezes pode ver situações onde existem pessoas que usam isso em crianças, através da religião. São tantas. Enfim,
A gente vai rodar comandos quânticos para fazer uma transformação emocional, para a gente eliminar os apegos e as crenças negativas. Nós vamos ancorar virtudes positivas como fé, amor incondicional, confiança. Vamos fazer uma transformação espiritual muito importante também, para que a gente, de um modo geral, se ilumine, né? Vamos desbloquear as energias que impedem que o amor incondicional se manifeste através de nós. Então nós vamos abrir o nosso coração e nossa plenitude, para que a gente volte a respirar com mais leveza, se entregar com mais presença. Vamos também ativar vários comandos de perdão que vão atuar em situações críticas de traumas emocionais. Gente, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu já estou sentindo assim uma emoção muito grande para esse trabalho hoje. Uau! E sobre o perdão, é muito importante a gente se entregar a isso, porque o perdão é um elemento alquímico. Ele, assim, é a forma mais efetiva para você despolarizar o karma, é o perdão. Para você romper qualquer ligação kármica, é o perdão. E o perdão não é um lugar para se chegar. O perdão é algo, é uma frequência também para a gente se conectar, sabe? Então nós vamos ativar a conexão com essa nossa mente superconsciente para que a gente acesse essa frequência do perdão e seja então uma antena de emissão da energia do coração, fazendo essa amplificação do perdão maior para todos os fatos que originaram as mágoas e ressentimentos que a gente ainda tem dentro de nós hoje. E também vamos trabalhar com os amados orixás para ancorar o trono do amor. Vamos ativar as bênçãos do trono do amor, que rege a concepção, harmoniza o campo amoroso e familiar. E vamos também ativar a frequência do amor universal, para trazer para a gente tolerância, compreensão e reconectando a nossa essência ao âmago do amor universal. É isso. Hoje é um trabalho que nós também vamos fazer a cura do sagrado feminino, do sagrado masculino em nós, para que a gente se lembre, se recorde de que somos todos um. Respira, se você também está sentindo que uau, hoje vai ser. Já tá, né? Já tô aqui sentindo, não sei você sentiu o chamado para essa cura profunda, mas você não está na jornada, eu te convido a vir e se juntar à nave Fluxos. É só clicar aí no link da descrição do vídeo que você já vai ser direcionado para a nossa nave. Você pode adquirir a ativação completa por um valor simbólico de R$ 37,80. Você vai receber uma apostila muito detalhada sobre a energia de hoje e com alguns exercícios que você pode fazer em casa sozinho para que você continue estudando, se aprofundando. E lá no grupo você vai ter acesso a uma meditação de limpeza energética e proteção espiritual que, ao meu ver, limpar e se proteger é o novo tomar banho e escovar os dentes. Você toma banho todo dia?
Então você deveria fazer uma limpeza energética todo dia. Você escova dente todo dia? Você deveria se proteger espiritualmente também todo dia. E só de você estar lá no grupo você já vai ter acesso a isso. Você vai ter uma higiene energética disponível para você, que você aciona só com um play. E nesse grupo do WhatsApp, você vai ter contato, você vai estar junto a uma comunidade de exploradores que estão na mesma vibe que você. Todo mundo ali sabe da importância de se estar em grupo, todo mundo está em sua jornada de autoconhecimento. E a gente sabe como é importante se juntar a pessoas nesse processo de despertar espiritual. Muitas vezes os amigos de sempre se distanciam, a família não entende muito bem o que você está fazendo, o que você está falando. O caminho do despertar espiritual é solitário, mas não precisa ser pesado. Dá para você se juntar a um grupo que tem uma experiência parecida, uma vivência pelo mesmo caminho. Isso fortalece demais. O Universo Fluxos nasceu para facilitar essa sua jornada de autoconhecimento. Nós existimos para te apoiar no despertar e na ascensão espiritual. E com a gente, você não precisa saber tudo de meditação. Você só precisa dar o play e se permitir transformar. O som é a nave que te conduz pelos seus mundos interiores, com leveza e segurança. Então nos vemos lá. É só clicar no link da descrição e até breve.